Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, amém? Vamos falar sobre provas. Provas, tentações. Pastor, porque é só prova. Glória a Deus, filho. Glória a Deus que é só prova. Porque a prova da nossa fé produz em nós paciência. Por isso vem as provas, né? Por que produzir paciência? Porque a Bíblia fala também que nós necessitamos de paciência, para que depois de estarmos em obediência à palavra de Deus, nós aí sim alcançaremos as promessas que Deus tem para nós. Então, se quisermos alcançar as promessas que Deus tem para nós, em todo aspecto de nossa vida, nós precisamos aprender a ser paciente. E só aprendemos a ser paciente nas provas dessa vida. Tribulações, não é verdade? Tribulações que a vida apresenta. E as tribulações, elas vêm de duas formas. Ou como provas enviadas por Deus, amém? Porque Deus envia prova, filho. Nós vemos Deus provando os patriarcas. Nós vemos Deus provando o povo dele. Nós vemos Deus provando os profetas. Nós vemos Deus provando o próprio Filho Jesus, que foi levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vemos os apóstolos sendo provados por Deus, os discípulos, a igreja sendo provada por Deus desde o início. Deus prova, filho, não é? Deus prova, porque Ele quer nos aprovar. E Satanás tenta. Então nós temos, né, como tribulações dessa vida, né, no aspecto da nossa vida, as provas enviadas por Deus e as tentações enviadas por Satanás. E essas tentações, elas são estimuladas, né, pela nossa natureza caída. O homem natural, que ainda estimula as tentações enviadas por Satanás. As tribulações da vida, as provas que Deus envia, elas são fora do nosso corpo, sim ou não? São, vamos dizer assim, podemos chamar de tribulações exteriores, fatos, acontecimentos, circunstâncias desagradáveis, ruins, em nossa vida, ao nosso redor. Tribulações exteriores, as provas que Deus envia. Já as tentações de Satanás, elas são interiores, elas são aqui dentro, ó, na mente e no coração. E qual a relação entre as provas, né, de Deus, as tribulações exteriores, com as tentações interiores? É simples, filho. Porque se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos alicerçados na palavra, realmente não tivermos uma vida firmada na rocha, uma confiança em Cristo, nosso Senhor e Salvador, por causa das tribulações eternas, nós podemos nos ver transformando essas tribulações, esses fatos que eram para permanecer apenas fatos desagradáveis, situações desagradáveis, situações difíceis, poderia ser apenas isso. Pastor, situação difícil apenas isso? Sim. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos transformar isso em tentação interior. Vamos estar dando lugar ao diabo para entrar em nossa mente e em nossos corações. E de repente, em circunstâncias difíceis que estivermos vivenciando em nossa vida, que são as provas que Deus envia, e são na área da vida sentimental, e vem na área da vida financeira, e vem em sonhos, e vem em projetos, vem coisas que temos possuindo, seja lá o que for, vivenciando circunstâncias de vida difíceis em nossas vidas, se nós não vigiarmos, porque é neste momento que Satanás mais investe, trabalha no nosso homem natural, a natureza caída, nós podemos nos pegar murmurando contra Deus, não é? Ah, Senhor, mas por que isso aconteceu, não é? Podemos nos pegar duvidando do amor de Deus. Se Deus me ama, por que Deus está permitindo isso? Já caiu em tentação, filho. A mente já está conduzida por Satanás. E podemos nos ver não fazendo a vontade de
Deus. E é nesse momento quando Deus manda a prova, porque Deus manda a prova para quê? Para nos provar, para nos moldar, para nos fortalecer, para nos tornar mais crentes, mais servos dele, mais filhos dele. Nesse momento que Deus manda a prova, é que Satanás vem para tentar, filho. Olha aí, ó. Olha aí o seu Deus, né? Olha aí, você trabalhou tanto. E agora veja o que está acontecendo. É nesse momento que Satanás vem e oferece um escape, uma saída, um atalho. Isso é a tentação interior. Ah, você merece, você tem trabalhado, dado duro, feito de tudo, e ela não te reconhece, ele não te reconhece, você merece coisa melhor. Está passando um aperreio na vida sentimental, né? Aí Satanás já vem com essas ideias, você merece coisa melhor, não é? Não te dá valor, não tem nada demais você ter uma aventura, vai ser até bom para você ver coisa diferente. Esse mês você está apertado, não tem problema nenhum, Deus vai entender se você roubá-lo no dízimo, se você roubá-lo nas ofertas. Você está nervoso, está inquieto, não tem nada demais você ir para um canto e tomar a sua cervejinha gelada, fumar o seu cigarrinho, espraiar as ideias. Você está precisando é sair de casa. Você está precisando é largar a mão de tudo, dar um tempo, tirar um tempo só para você. Não é? Se isola, que fica mais fácil para ele. Sai do lugar da vontade de Deus, que fica mais fácil para ele. Então, é nas tribulações da vida, as tribulações exteriores, que Satanás aproveita o momento e vem com a tentação, filho, para nos tirar da vontade de Deus. Deus tirou Abraão da terra dele, Abraão está na terra de Canaã, e o gado dele crescendo e aumentando. Imagina uma multidão de gado. A Bíblia usa uma hipérbole, né? Um exagero para falar que o gado, que a terra não comportava o gado de Abraão e Ló, seu sobrinho. Olha a multidão de gado de Abraão. Ô glória! Deus abençoando, cumprindo a sua promessa de fazê-lo prosperar, não é? De alargar as tendas dele. E aí de repente Deus manda a seca. Deus manda fome nos dias de Abraão, o primeiro relato de seca e fome na terra, uma grande fome. E aí Abraão já cai em desespero, não é? E agora meu gado todo vai morrer. Essa é a inclinação do homem caído, filho, só pensa no pior. Não pode ver uma ameaça de dificuldade que já se vê murmurando, reclamando, questionando o porquê que está acontecendo assim. Não é verdade? Aí vem a grande fome, a grande seca. Abraão com certeza, agora meu gado todo vai morrer. Será que ele não falou: Senhor, por que o Senhor me dá, o Senhor me abençoa, e agora o Senhor permite eu perder, vou perder meu rebanho todo, essa fome, essa seca, o Senhor me trouxe para cá, me abençoou, agora o Senhor manda fome, seca. Aí Satanás vê, né, que Abraão está preocupado com o gado, com a seca, está duvidando da provisão divina, não é? Está apavorado com a economia. Ai, Senhor. Está apavorado com a pandemia. E aí entra na mente de Abraão e fala: no Egito não tem seca. Vai para lá. Ainda que seja por uns tempos. Vai dar um tempo no Egito. E a Bíblia fala que Abraão desceu ao Egito. Desceu ao Egito. No Egito não tem seca. No Egito tem pasto. O diabo deve ter falado, lá tem um lugar que chama-se Campo de Gósen, né? Região de Gósen. Por que região de Gósen? Porque foi o lugar que Faraó deu para Jacó e as outras 74, 75 almas que desceu com ele ao Egito. Isso que parece até o jardim do Éden. Satanás sabe comprar, irmão. Satanás sabe, não é? Sabe iludir. E Abraão desceu ao Egito. Deus teve que tratar com Abraão ainda no Egito e trazê-lo de volta ao lugar da vontade de Deus, igreja, não é? Ele pagou um preço por isso. Depois nós vemos nos dias de Isaac também a segunda grande fome na terra. Deus já se antecipou, porque com certeza Satanás já falou: seu pai quando teve uma fome dessa, uma seca, ele foi ao Egito, vai você também. Deus já falou: não desça ao Egito, fique onde você está. A Bíblia fala que Isaac obedeceu. E Isaac herdou todo o rebanho do pai, que com certeza estava maior do que naqueles
do que naqueles dias. Isaac ficou ali, não se apavorou, não se amedrontou, obedeceu ao Senhor, seca, fome, mas ele ficou porque Deus falou: não desça ao Egito. Ele não fez igual o pai. Nós não temos que viver de imitação, imitar as pessoas. Ah, pastor, estou fazendo as coisas certas, fulano fazendo tudo errado, está prosperando. Como que alguém pode estar prosperando em desobediência a Deus? Está caminhando cada dia mais a passos largos para o inferno. Você fala bens materiais, prosperar para mim é cada dia mais se aproximar de Deus, sim ou não? Prosperar é cada dia mais estar mais perto do céu. E a Bíblia fala que Isaac ficou, e naquele mesmo ano ele plantou. Ele plantou e colheu 30, 60, 100 vezes mais tudo que ele semeou. Diga glória a Deus. Deus põe à prova, filho. Aí Satanás aproveita e tenta-nos, usando as dificuldades da vida, as circunstâncias da vida, para nos fazer murmurar, pecar contra Deus, duvidar do amor de Deus, duvidar que Deus está no controle, que é um tempo determinado para tudo, e ficamos choramingando pelos cantos, murmurando pelos cantos. Por quê? Porque já caímos na tentação de Satanás, ele já está na nossa mente, já estamos perdendo a batalha espiritual. Isso é batalha espiritual, o confronto que Satanás trava em nossa mente. O nosso inimigo é o diabo, o campo onde essa batalha é travada é aqui, ó, na mente. E o objetivo dele é qual? O coração, entrar no coração e sujar o coração, colocar dúvidas, murmurações em nossos corações. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, 3 dias caminhando, acabou a água. E aí chegaram em um poço de água, um manancial de água. Oh, glória! Quando foram beber, eram águas amargas, estava saloba, não dava para beber. Ah! Tá vendo? O Senhor nos tirou daqui, do Egito, para morrer aqui, morrer de sede nesse lugar. Deus fala com Moisés: pega um galho daquela árvore e joga nessa água. Moisés pegou um galho, jogou nas águas, e as águas ficaram purificadas. Diga glória a Deus. Tem que vigiar, igreja. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Veja versículo 2: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, feliz o varão que, sendo tentado, ele a vence. Feliz o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, está vendo? Receberá a coroa da vida, diga glória a Deus, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Coroa da vida vem depois de vencer provas enviadas por Deus e tentações enviadas por Satanás. Satanás tenta, filho, mas ele tenta porque Deus permite tentar. E ele só nos tenta até onde nós podemos suportar, porque 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia é bem clara que Deus não permite tentação acima do que possamos suportar. Deus manda a prova, Deus manda a dificuldade, sim. Sim. E é nesse momento que Satanás usa para entrar com a tentação, entrar na sua mente, na minha mente. Esse é onde a batalha é travada e começa com seus dardos inflamados, sua seta inflamada. Nesse momento começa a batalha espiritual, e se ficar dando lugar para esses pensamentos, alimentando, ele vai chegar ao coração, e quando chega o coração, está escrito ali: já dá luz ao pecado. Já é pecado. Ficar alimentando já é pecado. Entrou no coração, não é? Quer dar a coroa da vida? É prova, igreja. Deus põe a prova. Veja aí: ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta, igreja. Quem tenta é o diabo. E o diabo gosta de agir nos momentos em que Deus põe o crente à prova, não é? Nos momentos em que Deus permite o crente passar por uma perda, um prejuízo, um dano, uma dificuldade, uma escassez, uma desavença, um desalento, um desamor, não é? É nessa hora que ele vem e tenta fazer o jogo dele aqui na sua mente, ó, batalha espiritual. Por isso que eu falo, temos que vigiar, filho, senão aquilo que era para ser apenas
prova, que deveríamos ficar firme, continuar olhando para Jesus, esperando em Jesus, na fé, sabendo que vai passar, que Deus é fiel às suas palavras, independente do que está acontecendo, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, que Deus é Deus que faz tudo novo, Deus é Deus de restituição. Se nós não ficarmos firmes nessas palavras, na palavra de Deus, nós vamos nos ver murmurando, filho, murmurando da vida, murmurando das situações desagradáveis e questionando: será que Deus me ama? Como que Deus me ama se Deus permite isso? E aí saindo da vontade de Deus e começando a entrar na linha de pensamento do diabo. Por isso que a Bíblia fala em Efésios 6, né? De tomar toda a armadura de Deus, capacete da salvação, proteger a mente dos dardos inflamados do maligno, couraça da justiça, proteger o coração dos dardos inflamados do maligno, calçados os pés no evangelho da salvação, sempre trilhando na palavra de Deus, a justiça, não é? Atada aos lombos, a armadura de Deus, não é? A palavra do Espírito, a espada do Espírito, não é? A arma que temos para nos defender, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós temos a palavra como armadura e como arma para nos defender das astúcias ciladas do diabo. Ele sabe o momento de agir. Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. Tenta porque Deus permite. Mas Deus permite que ele tenta apenas até onde eu e você temos estrutura para suportar. Deus não permite nenhum de nós sermos tentados acima de nossa capacidade, acima de nossas forças, acima de nossa estrutura, seja física, seja psicológica, seja espiritual, seja o que for. Deus não permite. Vamos murmurar se quisermos, vamos ficar irados se quisermos, vamos praguejar, vamos duvidar, vamos questionar Deus se quisermos. Porque nenhuma tentação, nenhuma dificuldade está acima de nossas forças. Deus mandou seca. Abraão tinha nada que descer o Egito. Ficar quieto lá, o que tem seca? E daí? Deus é Deus, filho, em qualquer tempo e circunstância. Diga glória a Deus. Se Deus dependesse de ambiente, se Deus dependesse de elementos naturais, elementos ao redor para poder abençoar o povo, ele não levava para o deserto e trazia para a Amazônia, um país tropical, que tem 4 estações definidas no ano, que tem montanhas, que tem floresta, que tem cerrado, que tem clima agradável. E aqui ele migrava o povo aqui, ó. Se ele dependesse disso, não põe o povo no deserto. Terra de ermos, serpentes e escorpiões. Ele não precisa. Mas Satanás coloca na sua cabeça que Deus já não te ama mais, Deus já não se preocupa com você. Não, filho, prova. É Deus pôr na prova. E aí? Aconteceu uma coisa desagradável? Vão murmurar? Já é Satanás aqui, ó. Não é? Com as rédeas. Não é verdade? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodo, isca para atrair a presa. Satanás ele usa a isca para atrair, filho. Tá? Olha o que a Bíblia fala. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência, cobiça por coisas materiais, cobiça, alento por prazeres sensuais. Satanás sabe onde cada um tem uma inclinação errada. Por isso que nós temos que realmente nos tornar homens de Deus e mulheres de Deus. Satanás sabe onde cada um tem uma fraqueza, uma inclinação a murmurar contra Deus, a pecar contra Deus, a apartar o seu coração de Deus. Então é ali que ele vai, filho. Por isso que você tem que trabalhar esse lado fraco seu aí, ó, nervoso, preocupado, ansioso.
Por isso que tem que tratar esse lado aí, que qualquer coisinha você já se vê choramingando, murmurando, triste, abatido, chateado. Por quê? Só porque a situação está difícil? O que tem? Dura e parar no inferno, depois não tem mais o que fazer para sair de lá. Não é? Nós temos um Deus, igreja. Nós conhecemos a Deus, nós entregamos a vida a Ele. Você não entregou a sua vida a Ele? Sua vida está nas mãos dele. Você não tem confiança total nele? Sua vida, seus dias aqui. Não é só sua vida, não. Seus dias aqui você não entregou nas mãos dele? Sim ou não? Então para que desespero, pânico? Ele é um pai amoroso, ele é um pai bom, ele é um pai cuidadoso, ele é um pai zeloso, ele é um pai poderoso. Então por quê? Não é? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O diabo, ele analisa, filho. Voltando ao exemplo de Abraão, com certeza ele viu que Abraão estava preocupado com o gado. Meu gado vai morrer tudo. Que vai. Ainda que morresse tudo, depois Deus dava outro. Não foi assim que Deus fez com Jó? Em poucas horas Deus destruiu tudo que Jó possuía. Mas de um dia para o outro Deus deu tudo, hein? Tudo em dobro de novo. Não é verdade? Separei alguns exemplos aqui. Nós temos exemplo, né? Como que as pessoas são atraídas. O exemplo de Acã. Por que Acã caiu na tentação? Por causa da cobiça. Acã cobiçava coisas materiais. Jericó, Deus falou, vão matar todos, homens, mulheres, velhos, meninos, crianças de colo, de peito, queimar tudo, destruir tudo, exceto o que for tesouro, ouro, prata, coisas de valor, vocês vão separar e vai ser consagrado a casa do Senhor. Aí Acã resolve pegar lá algumas coisinhas de Jericó e esconder na tenda dele. E aí o que aconteceu? A próxima batalha Israel perdeu, comprometeu Israel. Você tem que ter consciência que você faz parte do corpo de membros de Cristo, do corpo de Cristo. Então você não pode ser uma engrenagem que comprometa o corpo de Cristo. Assim como aqueles que são do corpo de obreiro, não pode ser uma engrenagem que comprometa o corpo de obreiros do Senhor. Acã, por causa de sua cobiça, pegou o que não devia ter pego, se apoderou do que não devia ter se apoderado, desobedeceu a palavra do Senhor. Israel perdeu a batalha. E aí depois que Josué foi orar, e Deus falou, vocês desobedeceram, vocês roubaram, furtaram, esconderam debaixo da tenda de vocês. Deus usa o termo, vocês. Um pecou, a nação pagou o preço. E aí foram apertando, Deus falando. Aí chegou até Acã, Deus mostrou, é Acã, filho de Zabidi. E aí Josué fala, dá glória a Deus, meu filho, o que você fez? Confessa de vez, está aí segurando nesse tempo todo. Por que você já não confessou e esperou Deus apontar você? Agora não pode mais nada ser feito por você. Quando eu vi uma boa capa babilônica, uma cunha de ouro, 200 ciclos de prata, cobicei-os. Satanás sabia que ele não podia ver coisas materiais, que ele era cobiçoso, que ele tinha cobiça, espírito de cobiça no coração. E a Bíblia fala, não cobiçará a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, não é? A casa do teu próximo, o carro do teu próximo, o emprego do teu próximo, o ministério do teu próximo, a alegria do teu próximo, o casamento do teu próximo, os filhos do teu próximo, não cobiçará. Cobiça, filha do diabo. Cobicei. E peguei e escondi, enterrado dentro da minha tenda. Está vendo como que Satanás é ardilhoso? Acã nunca usou nada daquilo. Aquilo só serviu para que ele e toda a sua casa fossem mortos, apedrejados e depois queimados. Está vendo, igreja? Quando ele viu aquilo ali que Satanás mostrou para ele, Satanás falou, oportunidade para você mudar de vida. Mudou de vida sim. Para pior. Morreram, apedrejado e queimado. É assim que Satanás trabalha, filho. Você tem que ter cuidado quando estiver sendo posto à prova. Deus quer aprovar você, mas Satanás vai tentar você para você cair, para você sair da vontade dele. No caso de Acã,
Cobiça. Satanás olhou e falou: esse cara é cobiçoso. Tem cobiça por coisas materiais, por coisas de valor. Então é assim que eu vou pegá-lo. É assim que eu vou usá-lo para atrapalhar Israel. E assim o diabo fez. Satanás. Acã caiu. Outro exemplo. Fornicação. O diabo sabe, quem é fraco nesse negócio de sexo, não consegue ficar sem sexo, sem um abrasamento. E sexo é só para marido e mulher, filho. Casado. Segundo a lei do Senhor. Qual que é o maior exemplo de fornicador que nós temos na Bíblia? Podia ter sido muita coisa nas mãos do Senhor, mas era carnal, não podia ver um rabo de saia. Sansão. E desceu Sansão a Tina, não é? Cidade dos filisteus, e viu ali uma moça, e gostou dela, e chegou ao seu pai e disse: gostei de uma moça de Tina, fale com os pais delas e tome-a para mim como mulher. Os pais falaram: não pode, Sansão. Deus disse que o povo dele não deve se relacionar com gente de outra fé, porque eles vão perverter o seu coração. Não importa, eu a quero. Olha, homem carnal. Não importa o que Deus fala. O que importa é eu me sentir realizado, eu sentir prazer. E aí os pais foram, marcaram o casamento. O casamento aconteceu, mas Sansão nunca consumou o casamento com essa mulher, e o casamento terminou em desgraça. A mulher, os pais, irmãos, tudo que eles tinham mortos e queimados também. Sansão não chegou sequer. Ele devia ter entendido isso, que foi um sinal forte da parte de Deus. Não adianta insistir em nada que seja fora da vontade de Deus, filho. Não termina bem. Nós já vimos aqui outro dia que nem tudo que começa bem termina bem, sim ou não? Pela palavra de Deus, quanto mais que já começa errado. Como vai terminar? Terminar bem. E não se dando por satisfeito, aí a Bíblia fala: e desceu Sansão a Gaza, e viu ali uma prostituta e entrou a ela. Ei, sujeito, hein? E a Bíblia fala: e depois se afeiçoou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila, e ela dava vinho, e ele ficava bêbado e dormia bêbado no colo dela. Um homem que foi nazireu de Deus desde o ventre da madre, separado por Deus no ventre da madre, cheio do Espírito Santo no ventre da madre. Tinha uma força excomunal quando o Espírito Santo se apoderava dele. Agora ele vencido por uma mulher. Satanás sabia: a fraqueza desse homem é mulher. É o sexo oposto. Assim como a fraqueza de muitas mulheres é homem, sexo oposto. Por isso que, mais uma vez, eu adverto você a ter cuidado com esse WhatsApp, viu? Coleguinha de trabalho que fica: oi, hoje eu te observei, você está triste? Cuidado, filho. Fica triste não. E como que Sansão terminou? Com os 2 olhos arrancados. O resto da sua vida deve ter sido muitos anos, porque ele era adulto, maduro, o cabelo dele era gigante, o cabelo dele foi cortado até a raiz, e a Bíblia fala que o cabelo dele começou a crescer até chegar ao normal. Imagina quantos anos que ele não ficou preso ali. E foi aí que ele conseguiu a redenção, depois de anos com os olhos furados, e fazendo o serviço que antes um jumento fazia, moendo trigo para os filisteus, no subsolo, no calabouço. Tentação, filho. Deus prova. O diabo tenta. Mas ele não pode tentar acima do que nós podemos suportar. Davi também, ó. Davi também caiu nessa fornicação. Fornicou, adulterou, porque mulher era casada, ele era casado. Mas antes dele fornicar, adulterar com Batseba, primeiro ele a cobiçou. A cobiça vem sempre antes da fornicação. Primeiro a pessoa cobiça. Não é? Aí Satanás: peguei. Satanás vê ele a conversinha, o jeito, não é dizer: peguei. Vou deixar ele bonitão agora. Mas deixa bonitão dando trato? Não, vai lá no outro, na outra, e joga um feitiço, um encantamento. Quando você vê tal pessoa, é a pessoa mais linda que você já viu na vida. E aí começa: não deis lugar ao
Diabo. Davi não estava no lugar que devia estar, já deu lugar ao diabo. Viu aquela mulher tomando banho, cobiçou. Depois caiu na fornicação. Então é isso que você precisa aprender, filho. Onde você vê que você tem uma fácil inclinação, que facilmente você se vê murmurando, ou irando, ou reclamando, ou questionando o amor de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus. Então vigie, porque esse é o lugar que você é mais fraco, tem uma tendência a amolecer, e é aí que o diabo vai agir. E é aí que Deus vai te pôr mais à prova também, para ver se você aprende a vencer isso. Amadurece, cresce espiritualmente, cresce como servo. Vício. Satanás pega muitos pelo vício, né? Cigarro, bebida, droga. Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão, irmão de Moisés, sumo sacerdote. Tinham dois irmãos mais novos, Eleazar e Tamar. Arão, sumo sacerdote, Nadab e Abiú. Nadab ou Abiú, quando Arão morresse, assumiriam o sumo sacerdócio de Israel. Olha só, meu Deus do céu, um dia eu vou assumir o lugar do meu pai, Nadab. Eu tenho que me espelhar nele, eu tenho que aprender, porque Arão e Moisés eram grandes homens de Deus, mano. Não é assim? Passaram pelo que passaram, pelo povo, pela vontade de Deus. Nadab e Abiú devia ter se espelhado. Nadab seria o sucessor de Arão, sumo sacerdote de Israel, a nação mais poderosa na terra, a nação que levava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Mas aí Nadab achou que era melhor tomar umas e viver a vida. Nadab e Abiú. Não, eu não quero seguir os passos de meu pai, não, com certeza. Eu vou tomar uma, tinha uma festinha ali, ele ia, tinha uma festinha lá, eles iam, alguém chamava para beber, eles iam, até o dia que eles entraram, estava no dia deles exercer o serviço, o sacerdócio, porque os 4 filhos de Arão também eram sacerdotes. Arão era sumo sacerdote, eles eram sacerdotes auxiliares, por assim dizer. O mais velho a princípio era o que assumiria o lugar de Arão, se ele não morresse antes, como foi o caso. Não levaram a sério. Tem gente que não sabe valorizar o que Deus põe diante dele, né? Não sabe reconhecer uma grande bênção que está diante dele, que só precisa ser trabalhada. E ao momento certo vai ser algo grande na vida. Resolveram que podiam beber, que mal há, desde que eu não me embriague. Deus não se agrada de vício. Para Deus, quem se envolve com vício é imundo, é impuro, não serve para servir, para estar diante dele. E nós estamos o tempo todo diante do Senhor. Jesus nos fez reis e sacerdotes. O véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso direto a Deus, mas Deus não aceita impuro, imundo. E para Deus, quem faz uso de bebida alcoólica é impuro, é imundo. Mas eles acharam que tinha problema nenhum tomar uma cervejinha, um vinhozinho, uma cachaçinha e depois simplesmente ir para o templo prestar o serviço de sacerdote. E entraram no templo, não sei se ainda estavam tontos, mas Deus viu álcool no sangue deles. Estavam imundos. E o que aconteceu com esses dois jovens? Fogo saiu da parte do Senhor e os consumiu dentro da tenda da congregação. Estava começando o sacerdócio. Toda vez que tem uma nova etapa na história do povo de Deus da Bíblia, você pode ver que o Satanás consegue achar alguém, igual fez com Acã, que era na frente disso aí, não é? Uma nova era começando, a conquista de Canaã, a primeira cidade, aí já vem Acã de palhaçada. Por isso que Deus o matou daquele jeito, para servir de exemplo. E agora aqui, no início, começando o sacerdócio, os dois filhos, os dois que seriam os sucessores de Arão, já começando dessa forma, achando que pode fazer do jeito, que não tem problema nenhum, foram beber, amém, beberam, fizeram bastante tempo o desejo carnal, a natureza caída, bebidinha com os amigos, bebidinha seja lá com quem for, na casa de quem for, entrou no templo, Deus os matou. Avareza, filho. Avareza, apego excessivo às coisas dessa vida. Maior exemplo de avareza na Bíblia, temos muitos, não é? Nabal, aquele tolo, que por avareza ficou 10 dias
Depois morreu. Ainda perdeu tudo para Davi, inclusive a esposa. Deus passou tudo para Davi. E no Novo Testamento, Ananias e Safira, que retiveram parte da herdade, não conseguiram oferecer a Deus aquilo que o Espírito Santo havia tocado que eles oferecessem. Satanás viu que eles eram avarentos. Aí Satanás entrou na mente e no coração: mas não é possível, você vai levar esse dinheiro para os apóstolos? O Espírito Santo tocou: não, tem que levar. Então leva metade, guarda uma parte, vai que você precisa. E Ananias e Safira deram ouvido a essa palavra do diabo. Quando ele chega e fala: aqui, apóstolo Pedro, vendi uma herdade, está aqui o dinheiro. Pedro falou: é por esse valor que você vendeu a herdade? Ananias deu uma chance ele de confessar. Ele falou: sim. O que Pedro fala? Por que você mentiu? Por que encheu Satanás o seu coração, Ananias? Está vendo? A tentação? Isso é tentação, filho. Por que encheu Satanás o seu coração e vocês retiveram parte da herdade? O que acontece com os dois? Deus os mata aos pés dos apóstolos. Mais uma vez, é um exemplo que Deus deixa. Estava no início da igreja, não é verdade? O pecado, ele tem consequência séria, igreja. Mas o pecado começa com tentação. Só mais um exemplo: ciúmes, vaidade, soberba. Tudo isso que nós estamos vendo aqui são coisas que não pode ter mais em minha vida nem nas suas. Nós nascemos de novo ou não? Todo esse exemplo que estamos vendo ainda é concernente à velha criatura caído, homem caído. Essas coisas não podem ficar aflorando não e sendo motivo para Satanás usar contra mim, contra você, contra a sua casa. Ciúme, vaidade, crente vaidoso, soberbo. Miriam e Arão, enciumado com Moisés, está sendo usado por Deus. Quiseram o lugar de Moisés. Uma vaidade, cargo. Tem gente aí brigando, lamentando, choramingando, lutando, fazendo tudo, morrendo, se matando por causa de cargo, de status, nesse mundo, sim ou não? Tanto lá fora quanto dentro das igrejas. Infelizmente, dentro das igrejas também tem esse negócio, essa vaidade boba. Nós somos chamados para servir, temos que dar glória a Deus, já ter sido escolhidos por Deus. Diga glória a Deus. Soberba, porque eles acharam que podiam ocupar o lugar de Moisés. Olha como que Satanás é astuto. Satanás viu isso neles e foi aí que Satanás investiu e começou a... Eu já vi muito isso, igreja. Eu já vi muito pastor falar: se me colocar lá, pastor, eu faço melhor. Eu falei: que é isso? Tenho certeza que muitos que já passaram, pastores que já veio para eu tratar nas igrejas, tenho certeza de olhar e falar: se eu estiver ali, eu faço melhor. Auxiliares, Miriam e Arão, se me colocar lá, se fosse eu lá, eu fazia diferente, melhor. Olha, soberba espiritual. Soberba vem antes da queda. A Bíblia fala: a altivez de espírito vem antes da ruína. Acaso Deus também não fala conosco? Os dois falaram assim. Não é só com Moisés, Deus fala conosco também. E o que fala no mesmo versículo, no finalzinho? E Deus ouviu. Não é? Resultado: Miriam ficou leprosa. E se Arão não corre aos pés de Moisés e fala: Senhor, perdoe essa nossa loucura, de Miriam já pulava para ele. E suplicou, Moisés suplicou para Miriam. Deus falou: vou deixar ela 7 dias assim para ela refletir um bocado. Leva ela para fora do arraial. Daqui 7 dias eu tiro a lepra dela, vocês trazem ela de volta. Não precisava ter passado por essa humilhação, né? Precisava ter passado, mas por causa de quê? Ciúme, vaidade, soberba. Versículo 14: cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado, caiu no laço. Engodo, isca. Está vendo? Isca, chamariz que o diabo usa para atrair alguém. Pela sua própria concupiscência. Ele usa o quê? A fraqueza que a pessoa tem. Aquela inclinação errada que a pessoa ainda tem dentro dela. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado.
alimentou aquele pensamento, aquele sentimento que vem do diabo, porque tudo que é diferente do que Deus pensa, do que o Espírito Santo fala, é de natureza maligna. Amém? Tudo, filho. Tudo. Qualquer murmuração, reclamação é de natureza maligna. Por isso que Jesus não abriu a boca. Ficou em silêncio, ensinando como que devemos nos portar diante de Deus. Qualquer tipo de reclamação, resmungo, murmuração, qualquer palavra, né, que mostra contrariedade, insatisfação, chateação, revolta, raiva, murmuração. E essa murmuração é contra Deus. Porque o diabo gosta de murmurar, de murmuração. E quando o crente se vê murmurando é porque já absorveu aquela seta, aquele dardo inflamado do inimigo. O inimigo já está com as rédeas ali, ó. Já está com as rédeas. Então, quando começa a alimentar esse tipo de pensamento que o diabo manda, quando tira a mente de Cristo, a mente da palavra, já deu luz o pecado. Ou seja, explicar bem simples, Satanás lança a semente do pecado, a pessoa aceita, puf, ela brota. Já nasceu o pecado. Chegou ali dentro. Deu à luz o pecado. Já está em um estado de pecado, está entendendo? E o pecado já faz com que Deus encubra o rosto e não ouça as nossas orações. Está vendo? Um abismo vai chamando outro abismo cada vez maior. Já dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, olha só. Só de estar pensando, só de estar murmurando, só de estar analisando, já é pecado. Já está errado. Mas ainda não morreu. Não é? E o pecado sendo consumado gera a morte. Não errei, meus amados irmãos. Nós vemos aqui que Deus fala de julgamento, filho. De julgamento por pecar, pelo pecado. Como que o pecado nasce? Por bobagem, né? Uma dificuldade, uma desilusão, um contratempo, um prejuízo, uma perda, tudo coisa fora do nosso corpo, tudo prova mandada por Deus. Aí Satanás usa aquilo e consegue transformar aquilo na pessoa em uma tentação e faz a pessoa cair diante dessa tentação e pecar contra Deus. Aí sim, a coisa fica feia. E Deus fala, o julgamento, Deus fala, é morte. Salário do pecado é morte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por que o crente esquece tão rápido que Deus é bom, hein? Que Deus está cheio de bênçãos e dádivas para derramar sobre a vida dele. E se entrega à tentação. E se entrega à murmuração. E peca contra Deus. Sabendo que tem um Deus bom lá no céu. Que está cuidando de nós. Se está nos pondo à prova é porque Ele sabe que precisamos ser provados. Que precisamos amadurecer. Ainda somos meninos. Somos mimados. Somos fracos e às vezes achamos que somos o cara, a cara, mas Deus vê que não, e por isso Ele nos põe à prova. O aço é forjado no fogo, e com pancada, você pega uma barra de ferro quadrada, você põe no fogo, ela amolece, depois vem com a marreta e bate nela, ela vai ficar na forma que você quiser, assim ou não? Assim é Deus, filho, provando-nos, para nos moldar do jeito que Ele quer. Quanto mais fácil nós entendemos e mais fácil nós nos adequamos aos padrões do Senhor, menos tempo vamos ficar na forja e menos martelada vamos sentir. Diga glória a Deus, menos martelada vamos levar. Mas quando o ferro começa a resistir ao ferreiro, quando o vaso começa a resistir ao oleiro, não vai sair do processo de transformação, vai passar uma vida no processo de transformação, levando marretada, levando ao fogo, levando marretada, sendo levado ao fogo. Nós escolhemos, filho. Somos nós que escolhemos. Não podemos esquecer que o nosso Deus é bom.
Vai ficar dando ouvido ao diabo? Vai ficar morrendo, entristecendo por causa de circunstâncias da vida, esquecendo que tem um pai, que toda boa dádiva, cheio de dádiva para derramar sobre a sua vida? Ele faz tudo novo, ele restitui. Diga glória a Deus. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Outra coisa que o crente se esquece aqui, ó. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O crente esquece que a natureza divina habita dentro dele. Diga glória a Deus. Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habita dentro dele. Se esquece de tudo isso e começa a dar lugar ao diabo. Não pode, igreja. Por isso que a Bíblia fala de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Batalha espiritual começa assim, filho. Vem as provas da vida, circunstâncias difíceis, Satanás começa a bombardear a sua mente, te tentando, para te induzir ao erro, para te conduzir para fora da vontade de Deus, para te levar à murmuração, para te levar a duvidar do amor de Deus, para te levar a duvidar que Deus está ou não no controle da sua vida e te fazer desobedecer à vontade dele. Mas quando você resiste firme, quieto, em paz, Deus te aprova. Diga glória a Deus. Deus te aprova, Deus te abençoa, Deus manda o tentador sumir, Deus abre janelas nos céus e derrama bênção sobre a sua vida. É assim que funciona, é disso que você não pode esquecer. Amém? Diga graças a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus.